Olá, pessoal, boa noite. Hoje vamos começar mais uma live. Hoje o nosso tema é as contribuições que a acupuntura e a mochoterapia trazem para o nosso cotidiano. Nós vamos ter o participante, o Felipe. Ele é fisioterapeuta, terapeuta holístico, acupunturista. Vai ser sensacional, não tenho dúvida. O Felipe já entrou aqui. Vou estar adicionando ele. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Olá, boa tudo noite. bem, Bruna? Boa Tudo e com noite, você? tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estava organizando tudo aqui. Agora Aham. está mais confortável para falar. Ah, que bom. Isso é importante. Então, eu estava organizando aqui. Certo. Felipe, pode Gratidão mais ficar. uma vez. Eu que agradeço por ter aceito esse convite. Quero que vocês fiquem à vontade, tá bom? Fechou. O pessoal que quiser perguntar qualquer coisa, pode ir deixando aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Certinho. Fica à vontade. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Ribeiro. Eu sou acupunturista, fisioterapeuta, trabalho como terapeuta holístico. E estou trazendo esse tema aqui que a Bruna falou sobre a acupuntura e a mochoterapia na aplicação do cotidiano. E para eu começar, Bruna, para falar um pouquinho sobre esse assunto, Uhum. eu queria voltar um pouquinho atrás na história para o pessoal entender como é Sim, que é, né? Porque tem muita gente que ouve falar o que que é a acupuntura, o que que são as terapias holísticas, mas é legal a gente entender um pouquinho a origem de tudo isso, né? com certeza. Então, lá atrás, pessoal, quando primeiro que a acupuntura ela é milenar, né? Ela tem muita história aí para trás. Em algumas histórias, em alguns lugares que trabalham com os estudos da filosofia oriental, algumas pessoas diziam que a acupuntura foi a primeira modalidade de medicina tradicional chinesa que surgiu, porque havia na época as guerras, né, durante as dinastias, Sim. e durante a guerra eles escutaram uma história de um homem que levou uma flechada na perna e ele se curou de problemas gástricos. Então, a partir disso, eles começaram a se perguntar por quê, né? O que aconteceu? E alguém começou esse questionamento lá atrás. Uhum. Depois de mais alguns milhares de anos aí, surgiu um homem que hoje em dia a gente considera ele como se fosse uma lenda, mas uma lenda viva, que é o Imperador Amarelo. E ele pegou essa síntese da medicina tradicional chinesa e ele teletransportou toda a nossa visão sobre a natureza, tanto externa quanto interna. Ele modificou, ele descobriu que existiriam dois pilares que governariam tanto a natureza das Uhum. coisas, de todas as coisas, não só das pessoas, como de todas as coisas vivas. E também eles perceberam que esse é o primeiro pilar, que é o Yin e o Yang, né, que é a lei da correspondência, luz e sombra, a lei de equilíbrio, a lei entre os opostos, né, que os opostos se atraem, por que que eles se atraem. E eles também refinaram e descobriram que em cada elemento da natureza poderia ser identificado como no nosso corpo órgãos e vísceras que trabalham como na natureza. Que Então legal. ele fez a teoria dos 5 elementos. Então Uhum. quando a gente trabalha nesses dois pilares, do Yin, do Yang e dos 5 elementos, a gente conhece a modalidade da medicina tradicional chinesa. E dentro dessa modalidade, a gente trabalha várias outras práticas. Então, Sim. dentro da MTC, uma dessas duas práticas é a acupuntura e a mochoterapia, que são as principais técnicas que a gente utiliza nos trabalhos terapêuticos, né? Existem outras técnicas que a gente trabalha, né? Eu falo assim, a gente, nós terapeutas acupunturistas, Sim. que qual que é o objetivo? A gente trabalhar com o equilíbrio do corpo, não só físico, mas mental, emocional
e trabalhar principalmente o Qi, que é o que eles consideram como energia vital. Então, eles acreditam que em cada órgão, em cada víscera, em cada parte do nosso corpo, flui sangue, flui água, flui nutrientes e flui energia vital. Então, o que a gente chama de Qi, que é essa energia vital, ela percorre em todas as partes, em todos os lugares. Ela pode estar nos ventos, ela está no ar que a gente respira, ela está nos alimentos, ela está na forma como a gente pensa. Então, até a forma como a gente pensa, a gente se nutre de energia vital, né? E quando a gente fala sobre acupuntura e moxa-terapia, a influência dessas técnicas no nosso cotidiano que a gente vê, primeiro que a gente teve, graças a Deus, em 2006, o governo, eles abriram a portaria 971, que é das práticas integrativas e complementares, abrangendo isso no Brasil todo, e essas práticas integrativas, elas foram colocadas no SUS. Então, a gente pode ter acesso a essas terapias de uma forma bem legal, assim, de uma forma bem prática. Hoje em dia, é muito prático a gente ter acesso à acupuntura, à medicina tradicional chinesa. Não são terapias caras. E, na verdade, quando a gente vai colocar na ponta do papel, né, na ponta do lápis, perdão, mas no papel, quando a gente vai falar sobre questão de valores, a gente está falando de um trabalho terapêutico que ele não vai olhar simplesmente a doença por si só. Então, vamos supor que você tem uma dor de garganta e eu sou um médico. Eu vou te prescrever exatamente o medicamento que você precisa para melhorar essa dor de garganta. Sim. E isso só se limita a isso, né? Existe hoje em dia, graças a Deus, uma visão mais abrangente. Existem médicos que a gente chama de holísticos, porque quando eu falo de holístico, é porque a gente olha o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Nós olhamos uma pessoa de uma forma integrada, né? E é bacana essa visão, né? Quando os médicos, eles trazem isso durante o atendimento, porque a gente não se limita a simplesmente olhar para pessoas e indicar medicamentos para eles melhorarem de uma doença e não conhecer um pouco da história do que esses pacientes têm para oferecer, né? Para a gente entender qual que é a real raiz de origem de qualquer doença, né? E durante o nossas atualizações, né, em relação às terapias, a gente percebe que está tendo um maior crescimento na sociedade, porque as pessoas estão em busca de algo maior que não seja só limitado a eu preciso me curar de uma doença X. Hoje em dia a gente vê muitas doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, depressão, ainda mais agora nesse isso período vem se intensificando, né? Sim, exatamente, vem se intensificando. O número de suicídios, perdão, aumentou, inclusive, né, nesse século XXI. A depressão, vamos falar assim, é uma das doenças que mais acarretam praticamente na sociedade, fora a ansiedade também, né? Porque vivemos sobre uma opressão de 24 horas de trabalho, né? Exato. Sempre estamos sobrecarregados com algo. Então, quando a gente não olha com notícias negativas, quando a gente não olha para o externo, para o nosso trabalho, a gente está sempre carregado de alguma coisa. E a gente precisa exteriorizar isso, seja num momento de festança, de convívio com alguém, de convívio com amigos próximos, com família, né? E essas doenças, elas vão se manifestando porque esses sentimentos que a gente vive dessa sociedade, eles vão sendo armazenados dentro da gente, né? E as terapias holísticas, não só falando da acupuntura em si, e da medicina tradicional chinesa em si, elas estão abrangendo mais os pacientes hoje em dia, porque há uma necessidade de olhar além do corpo, além do que a pessoa traz como processo de tratamento, né? Eu vou olhar, por exemplo, a sua dor de garganta, mas eu vou olhar como que a Bruna tá, como que ela está se expressando,
o que que ela está sentindo, quais são os sentimentos que estão tão guardados aí dentro e que precisam ser manifestados. Qual que é o sentimento que não consegue ser expressado para fora? Sim. Porque quando a gente olha uma dor de garganta, a gente fala do trato respiratório. E o trato respiratório ele tem uma significância, assim como cada doença atinge um órgão e uma víscera, ele tem uma significância dentro do contexto emocional do que está sendo atingido naquela doença. Entendeu? Sim. Então, quando a gente fala dessa parte do cotidiano dessas terapias, a acupuntura e a moxa, elas são apenas mais uma das modalidades que o pessoal tem trabalhado, tem mostrado para a sociedade que a gente pode tratar além do corpo, que a gente pode ser feliz, que nós podemos ter uma vida saudável, não só fisicamente, não só fazendo atividades físicas, ou se alimentando bem, ou tendo outros tipos de afazeres que nos fazem bem, mas realmente cultivar saúde. Né? Acho que é essa visão que os orientais gostariam de trazer. Felipe, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui. O Yuri, ele comentou se ele gostaria de saber como você interpreta o paralelo da visão oriental com a visão ocidental para a saúde e as demais práticas de tratamento de cuidado. Tá, vamos lá então. É importante a gente entender, Yuri, que a visão ocidental, ela não é modificada em relação à visão oriental. Na verdade, é a mesma visão. Qual que é a diferença? Porque no ocidental, vamos falar assim, da alopatia, do tratamento medicamentoso, terapêutico, ele só se limita ao que o paciente traz como problema, né? Que ele gostaria de resolver. A gente vive um imediatismo, né? Se a gente tem algum problema, a gente quer logo resolvê-lo. A visão dos orientais, ela vai um pouco além. Vamos falar assim, uma visão holística, não só oriental, porque existem outras culturas que trabalham de diversas formas além do corpo. Então a gente não vai olhar somente o corpo físico como a queixa de problema que eu preciso resolver. Eu preciso entender o que se passa na vida daquela pessoa, tanto na família, quanto de ancestrais, quanto de doenças associadas que podem estar acarretando alguma doença secundária ou alguma doença terciária, vamos falar assim, né? E a gente vai tratar o problema e tentando modificar tudo isso, né? De uma forma melhor que traga promoção de saúde para a pessoa com qualidade, né? Então ela não se limita somente ao resolver o problema, mas é resolver o problema e olhar além do problema como você pode se modificar e se melhorar, entendeu? Então todas as visões holísticas, elas, de uma certa forma, elas abrangem tudo isso, elas não se limitam somente à doença. O que a gente tem como, eu vejo pelo menos comigo, como um desafio para nós, terapeutas holísticos, é trazer consciência aos que estão na área da saúde mesmo, né? Porque a gente fica no automático, né, Bruna? Sim. A gente, hoje em dia a gente pensa em dinheiro, hoje em dia a gente pensa em trabalho, hoje em dia a gente pensa em ter muitos pacientes, mas quantas pessoas aí que trabalham na área da saúde atendem 1000 pacientes e depois a gente não quer ver a cara de mais nenhum, de tantas coisas que a gente fica sobrecarregado, né? Exato. Que a gente fica acumulando. Então, é mais fácil eu entender um pouquinho, colher um pouquinho da história de cada um, porque eu desenvolvo um afeto, um relacionamento afetivo com o meu paciente. E aí vai se tornando um trabalho prazeroso. O atendimento vai ficando mais tranquilo, mais amoroso, vamos falar assim. Tá? Então a gente realmente olhar como seres humanos, né? É um ser humano tratando outro ser humano. Então o que esse ser humano está me trazendo, além de uma doença que é para ser resolvido o problema? Né? Com certeza. E esse a mesma equilíbrio coisa também, né, Felipe? Exatamente, a mesma coisa, Bruna, que, vamos supor, eu vou no banco,
E eu tenho um problema para resolver lá na agência. Aí eles vão lá e resolvem o meu problema, que é numérico. Mas eles não vão saber se eu estou passando por algum problema financeiro, se eu preciso de alguma ajuda, se eu preciso de um empréstimo, se você não perguntar. Sim. Entende? Então eu acho que posso fazer esse paralelo aí para tentar entender qual que é a visão do ocidental perante o oriental. Eles olham tudo, eles olham desde a estrutura da casa, falando aí um pouco de Feng Shui, como da saúde, como do trabalho, como da família, como da nossa genética, dos nossos ancestrais, quais doenças a gente pode trazer que vem junto da nossa ancestralidade, da nossa família, e tentar modificar essa visão, né? Eu acredito que é esse o nosso maior desafio. Espero ter respondido. Yuri, se você for ainda com alguma dúvida, você manda aqui pra gente, tá bom? E pessoal, fica à vontade, esse espaço é para todos vocês que estão assistindo, para nós também aqui, que é um conhecimento, eu tô aprendendo junto. Então fiquem à vontade para mandar pergunta, para nos parar. É um momento para todo mundo junto, né? Por favor, agora é o momento de perguntar e retirar dúvidas. Com certeza. Você tinha me falado, né, Bruna, que o pessoal mandou algumas perguntas, Isso. né? Eu acho que a gente pode, eu posso estar respondendo de uma forma geral e também acrescentando, né? Você lembra de algumas perguntas que o pessoal tinha feito? Sim, qual seria a diferença da acupuntura sistêmica com a auricular? Tá. A acupuntura sistêmica, ela vai trabalhar de uma forma mais profunda do que a auricular. Então vamos supor que eu chego durante uma sessão com um acupunturista e falo que eu estou com febre, né? Sim. E que você gostaria de fazer um tratamento auricular. O auricular, ele é como se fosse um pronto atendimento. Ele é para auxiliar durante todo o processo que está desencadeando a febre. Então ele vai lá e coloca os pontos específicos para equilibrar o corpo, porque é como, vamos pensar assim, é como um fator patogênico, seja uma bactéria, seja um vírus, ou qualquer doença que seja, que faz com que o nosso corpo reaja de uma forma imunológica, né? Uma reação imunológica, e a gente começa a ter a febre. Então ele vai trabalhar de uma visão holística sobre a doença. Existem várias formas da gente diagnosticar, né? Tanto pela forma como o paciente se expressa durante a sessão, como o que ele abrange emocionalmente. Existe a pulsologia também, que a gente vai verificar como que está a energia de cada órgão, de cada víscera, né? Para a gente estar indicando o melhor tratamento. E quando a gente fala da auricular, ela vai específica nos pontos das orelhas, tá? Então, a gente acredita que a orelha em si, ela é como um feto de cabeça para baixo, né? Então, olha para você ver como que é interessante o nosso corpo. Então, a região de lóbulo, por exemplo, seria a região de cabeça. E nessa parte da cabeça, a gente pode tratar o trato respiratório, olhos, garganta, boca, nariz, testa, crânio. Então, cada ponto ele tem a sua especificação. E existe também uma combinação, lógico, de pontos que a gente vai trabalhar dentro do aurículo e que é para estar resolvendo o problema que o paciente está trazendo. Então, a tendência não é trazer somente a cura, mas trazer o equilíbrio corporal, tá? Enquanto que a acupuntura sistêmica, ela vai trabalhar isso de uma forma mais profunda. Então, vamos supor que eu tenho algum problema geniturinário. E aí, para eu estar trabalhando isso, às vezes uma sessão de aurículo, ela não é possível de resolver o problema. A gente tem que trabalhar de uma forma mais profunda. Um exemplo, vamos supor que eu estou com essa febre e eu vou tomar um antitérmico. O antitérmico não resolveu o problema e eu pioro minha condição. O que acaba acontecendo? Ou a gente vai para um hospital, ou a gente vai para o médico novamente e a gente toma um medicamento mais forte,
Então, quando o medicamento mais forte não resolve, a gente tem que aprofundar no processo. É a mesma coisa. A acupuntura sistêmica, ela de uma forma geral, ela vai em cima realmente do problema que precisa ser olhado, absorvido e resolvido, né? Então a gente tem uma forma mais abrangente aí de trabalhar de forma profunda dentro da doença. Enquanto que a aurículo, ela é para resolver alguns sintomas mais simples, mas também ela auxilia junto com o tratamento. Então nada impede de eu fazer uma acupuntura sistêmica, mas uma acupuntura auricular, que tudo vai estar ajudando para resolver o problema. Sim, Tá acho que bom? ficou bem claro. Felipe, tem algumas Muito bem. dúvidas aqui, ó. Esses Podem pontos que mandar. colocam na orelha são com sementes ou o quê? Desculpe a ignorância, eu nunca fiz. Imagina, não tem ignorância nenhuma. Toda dúvida É é bem-vinda. uma forma de a gente aprender e Com conhecer, certeza. né? Na aurículo, existem as sementes de mostarda. Tem toda uma história que, inclusive na Bíblia, eles falam da semente de mostarda. Verdade. Então, vamos pensar assim, que não só pelas propriedades terapêuticas anti-inflamatórias que a semente de mostarda ela traz, mas ela também, assim como cada modalidade dentro da medicina tradicional chinesa, ela tem a sua característica espiritual de se olhar, né? Sim. Então, a gente está trabalhando com a nossa natureza interna, né? Então, dentro da nossa natureza interna, às vezes eu vou precisar usar, por exemplo, um recurso diferente. Por exemplo, aí que entra a moxa, né? A moxa seria uma terapia de calor. Então, em caso de deficiência ou de algum fator climático, como, por exemplo, o frio, né? As condições de umidade que geram deficiências, um exemplo, que geram deficiências no nosso corpo, a gente entra com terapia de calor. Sim, Né? que legal. E quando às vezes a gente precisa de um tratamento que a pessoa pode estar muito yang, com excesso de energia, né? Que gera uma estagnação, inclusive é um sinal que a gente observa nas estagnações, é a boca. Se a boca está muito arroxeada, isso também tem um significado. Tudo no nosso corpo traz um significado na hora de a gente fazer um atendimento. Né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma acupuntura sistêmica para trabalhar especificamente esses casos de excesso. Então, a semente de mostarda, ela é a forma mais simples, baixo custo que tem, vamos falar assim, para a gente trabalhar num tratamento auricular. Mas a gente pode trabalhar com esferas de prata, esferas de ouro, agulhas sistêmicas também, né? Eu, por exemplo, trabalho com uma que chama Coriô, que ela é de mão, mas que também pode ser aplicada nas orelhas em pontos específicos. E tem uma que a gente apelidou carinhosamente, inclusive quando a gente vai comprar, ela tem esse nome, que é o rabinho de porco, que ela é arredondadinha mesmo, como um rabinho de porco. E ela é um tipo de uma agulha que a gente pode deixar no paciente e ele pode ir embora em casa. Particularmente, alguns pontos podem ser desconfortáveis. Por exemplo, o Shenmen, que é nessa posição aqui, na hora que eu for deitar, por exemplo, em um travesseiro, a gente tem que pensar na comodidade do paciente também. Com certeza. Às vezes pode ser um pontinho dolorido, né? Se o paciente ele mesmo durante a sessão ele fala, não, eu concordo, fica tranquilo, tudo bem, ele pode ir embora com essas agulhas tranquilamente. Mas se você perceber que ele pode estar trazendo um desconforto, você percebe que às vezes é um paciente um pouquinho mais complicado, mais sensível, mais intenso energeticamente, emocionalmente falando, então você pode combinar tanto a semente de mostarda quanto uma agulha. Qual que é a diferença da prata com a dourada? A prata, ela é para sedar o excesso, né, de energia que está em determinado órgão e víscera ou naquele ponto. Enquanto que o ponto de ouro, ele é para tonificar onde há uma deficiência. Então, se eu estou com uma dor de garganta, então eu vou lá, posso colocar um ponto ouro na orelha do meu paciente, na parte de pulmão e na parte de garganta? Posso.
entendeu? Certo. Isso, lógico, a gente vai olhar sempre como que tá o que o paciente traz. Ele vai te explicar, eu tô com dor de garganta, ela tá ardendo muito. A gente faz todas essas perguntas durante o atendimento. Se Com o certeza. paciente está corizando, se ele está gripado, se ele chega na sessão um pouco mais abatido, mais recolhido, tudo isso a gente vai perceber um padrão de deficiência, ou às vezes ele chega muito elétrico, muito tenso, muito estressado, muito ansioso, aí a gente também vai olhar outro protocolo de atendimento, tá bom? Certo. Felipe, temos mais uma pergunta. Gostaria de saber um pouco sobre os meridianos e seus correspondentes dentro dos 5 elementos da MTC. Tá, vamos lá. É uma perguntinha complexa, porque quem, por exemplo, não estuda a acupuntura ou a medicina tradicional chinesa, pode ser um pouquinho complicado de entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila, tá, Bruna? Tá bom. Uhum. Imaginem, pessoal, que... Vamos pensar assim, primeiro pilar, como eu falei no início da live, né? O primeiro pilar é o Yin e o Yang, né? É como se fosse o dia e a noite. Tudo que está em excesso, tudo que está em deficiência, tudo que está muito quente, tudo que está muito frio. Então, são os opostos. Porém, dentro desse símbolo do Yin e do Yang, existe como se fosse uma bolinha. Não sei se vocês acreditam que a maioria já viu aquele símbolo do Yin e do Yang, tem uma bolinha branca dentro daquela profundidade preta e uma bolinha preta dentro daquela profundidade branca, né? É porque em todo excesso de energia pode conter também uma deficiência, assim como em toda deficiência pode conter um excesso de energia em algum ponto. Então vamos falar assim, de uma forma bem simples para entender. Uma pessoa boa, ela pode ter aquela partícula de escuridão, de sombras dentro dela, assim como uma pessoa ruim pode ter aquela partícula de bondade, de luminosidade. Então, estou falando de uma forma bem simples para entender. Sim. Então, sempre tem uma lei de correspondência dentro do Yin e do Yang, tá bom? Esse é o primeiro pilar. Dentro do primeiro pilar, do Yin e do Yang, ele se transmuta nos 5 elementos, né? Madeira, fogo, terra, metal e água. Esses são os 5 elementos que o Imperador Amarelo estudou, observando a natureza, e trouxe para o cotidiano para que seja trabalhado na saúde das pessoas, né? Então, essa é a filosofia que ele estudou. Em cada elemento possui um órgão e uma víscera, né? Então, por exemplo, o elemento madeira, ele é o fígado e a vesícula biliar. O elemento fogo, ele é o coração e o intestino delgado, e ele tem mais 2 vísceras que, para nós aqui, para os ocidentais, elas não são observadas, mas para os orientais sim, que é o triplo aquecedor e o circulação sexo ou pericárdio, tá? O elemento terra, ele é o baço, o pâncreas e a víscera é o estômago. O elemento metal é o pulmão e o intestino grosso. E o elemento água é os rins e a bexiga, ok? Sim. Desculpa qualquer coisa da complexidade, mas é para responder a pergunta. Tá tranquilo, a professora Heloísa está nos acompanhando e ela comentou que essa pergunta é a acupuntura toda. Aham, exatamente, é a acupuntura toda. Então eu estou explicando de uma forma bem simples para tentar entender. E eu gosto de trazer isso também no meu trabalho, Bruna, porque quando a gente ensina medicina tradicional chinesa para as pessoas, a gente percebe que não é simplesmente ir lá, colocar agulhas, ou utilizar moxa, ou utilizar uma ventosa, ou trabalhar com uma massagem, shiatsu, gua sha, ou qualquer outra terapia. A gente tem que explicar o que a gente está trabalhando no paciente, tanto fisicamente, como emocionalmente, mentalmente, e o contexto espiritual de tudo isso, tá? Com certeza. O contexto espiritual como você, como um ser humano encarnado nesse plano terreno com um propósito de vida.
Com tá certeza. bom? Então, voltando lá naqueles 5 elementos, Isso. cada órgão e víscera possui o seu meridiano. O que é o meridiano? Quando eu vou explicar para um paciente, eu falo que é como se fosse um rio. Então, é como se fosse um córrego, onde nesse córrego passa água, tem rochas, né, algumas pedrinhas no lugar, tem barro, tem plantas, tem peixes. Então, ali flui vida e tem um ecossistema em volta. Então, vamos dizer que o meridiano é isso. Ele é um caminho de energia. Tem até uma frase que os acupunturistas utilizam, que inclusive foi o Imperador Amarelo que trouxe aí pra gente, que fala que o Qi, que é a energia vital, e o Xie, que é o sangue, caminham juntos. Então, o sangue e a energia vital caminham juntos. Quando a gente vai estimular um ponto de acupuntura, eu estou mandando uma informação do meu sistema neurológico, meu sistema nervoso, para que seja ativado aquele ponto através desse caminho do meridiano, para que seja trabalhado aquele órgão em específico. Entenderam? Sim. Eu acho que aí eu consigo deixar um pouquinho claro o que é a especificação dos meridianos, porque é uma pergunta bem complexa. Né? Mas Não. eu espero ter respondido, tá? Ficou ótimo, Felipe. A professora Heloísa está agradecendo e achou excelente Gratidão, a explicação. E aí nós Gratidão. temos mais uma pergunta. O Júlio está perguntando que a mãe dele tem muita formigação nos pés. Com acupuntura, teria como parar essa formigação? E que tipo de acupuntura seria ideal para esse problema? Tá, qual que é o nome dele? Júlio. Júlio, Isso. tá. Então vamos lá. Júlio, a gente precisa olhar primeiro, conversar com sua mãe, porque a gente vai, dentro da anamnese, a gente pergunta, faz algumas perguntas específicas, e a gente já descobre o elemento da sua mãe, né, que é uma parte importante, porque cada pessoa, ela nasce um elemento, mas ela possui os 5 elementos dentro de si. Todo mundo tem pulmão, todo mundo tem fígado, tem vesícula, todo mundo tem todos os órgãos e vísceras. Sim. Porém, quando a gente fala da personalidade, a gente nasce energeticamente em um elemento específico, tá? Mesmo a gente tendo 5 elementos, biologicamente a gente nasce em um elemento específico. Quando eu observo dentro do padrão do elemento do que sua mãe está apresentando, e ela vai estar falando durante a terapia, eu consigo entender o que é esse formigamento, tá? O que eu posso dar de sugestão, né? Porque eu não entendo. Qualquer coisa, se quiser me chamar depois em box para conversar ou para trocar uma ideia, eu posso dar algumas dicas para vocês. Nessas horas é legal a gente dar dica, né? Porque às vezes a gente não pode sair de casa e por conta do que tem acontecido, né? Então essas dicas, principalmente de chás e fitoterápicos ou de algo que você pode estar fazendo em casa, já pode te ajudar, tá? Formigamento, a gente tem que olhar a parte dos nervos, né? Então, o que a gente olha isso dentro dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa? Elemento madeira, porque os nervos, não sei se vocês já viram em uma foto de um sistema nervoso, tal, que é todo irrigado, é como se a gente observasse na natureza uma árvore. Então, ela tem todas as suas ramificações, né? Essas ramificações, elas representam o nosso fígado e a nossa vesícula. Imagina como se a vesícula fossem as raízes e o fígado fosse a capacidade de regeneração dele, inclusive, do metabolismo, vem dessa expansão que a árvore faz. Então, quando a gente olha o sistema nervoso central, a gente olha para a parte do fígado. Aí tem algumas perguntas que eu poderia fazer para sua mãe. Como que ela anda? Ela anda estressada? Ela tropeçou em algum lugar? Ela teve alguma entorse? Ela machucou em algum lugar? Ela tem pisado no chão frio, descalço, porque isso também pode estar gerando alguma deficiência energética em algum órgão, tá? Ela fez alguma cirurgia? Ela toma quais medicamentos? Então eu faria toda uma anamnese primeiro antes de indicar alguma coisa. O que eu posso te indicar no momento que pode ajudar ela?
um escaldapés, tá? Porque o escaldapés, quando a gente utiliza algumas ervas, né? Uma que pode ajudar muito é camomila, erva doce, o próprio açafrão da terra, inclusive, para relaxamento, sal grosso, tá? Então a gente pode jogar algumas ervinhas e simplesmente deixar os pés ali descansando por 15 minutos, não pisando no chão frio, já pisa direto num chinelo, né? Ela calça um calçado, né? Para ela não pegar mais frio. E aí depois você me conta se deu uma melhorada, se deu uma ajudada, tá bom? Mas eu preciso olhar de uma forma específica para saber como que ela tá bom? Sim. Então, Júlio, se depois você tiver interesse, chama o Felipe, né, que ele pode estar te orientando mais especificamente. Isso aí. Felipe, a professora Heloísa falou assim, que agora no isolamento e com as repercussões da pandemia, nossas emoções ficam admiradas. Você pode falar um pouco sobre a relação da acupuntura com as emoções? Tá. Posso sim, Bruna. Você vai cuidando do tempo, tá? Tá bom, pode deixar. Que eu gosto de conversar, viu, pessoal? E é um assunto que eu amo, gosto muito de falar, tá? Acupuntura e as emoções, vamos lá. Como eu já tinha falado, a gente vai abranger um ser humano que está na nossa frente, né? Eu vou olhar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para eu estar fazendo uma condução do tratamento. Quando eu sou formado em fisioterapia, comigo não me bastou simplesmente reabilitar o corpo, por isso que eu fui para a acupuntura, porque eu queria reabilitar além do corpo, de forma holística mesmo, né? Então eu gosto de estar combinando a acupuntura sistêmica com outras terapias holísticas. Às vezes, emocionalmente falando, um paciente pode trazer uma ansiedade, então vamos falar assim, ela falou por questão do isolamento social, né? Isso. Como que anda essa ansiedade em relação ao que a gente está vendo do nosso exterior, né? A gente acompanha notícias, a gente liga a TV, Sim. A gente fica sabendo parente nosso ou amigo nosso que às vezes contraiu aí o Covid, e a gente olha casos, e a gente olha que não chega uma vacina, e que vai demorando, e isso vai repercutindo. Então, tudo isso é um acúmulo de processos que a gente vai captando por esses órgãos do sentido, né? E isso vai sobrecarregando nossas emoções e elas vão se exteriorizando no corpo físico. A acupuntura, ela vai trabalhar com o equilíbrio tanto físico, né, dos órgãos e vísceras, quanto energético. Em qual órgão está em deficiência, em qual órgão possui um vazio energético, ou em qual órgão excesso de energia, e que eu preciso equilibrar essas partes para alinhar o meu corpo físico, meu corpo emocional, junto com o mental. Então, assim, toda vez que eu vou falar um pouquinho da experiência de trabalho que eu tenho, toda vez que eu vejo um paciente, quando ele chega para uma sessão, às vezes ele chega tenso, ele traz uma problemática que ele gostaria de resolver em específico, tal. E durante o próprio atendimento da anamnese, a gente vai conversando, né? E algumas pessoas, inclusive, Bruna, tem pessoas que falam assim, nossa, parece muito como um psicólogo, mas não é que é um psicólogo, Sim. É porque a gente está olhando além do corpo físico, a gente está olhando além da doença, além do que está sendo trazido ali. E já houve, inclusive, uma época em que eu experimentei certos preconceitos, né? Não, mas quem trabalha com isso é o psicólogo, quem trabalha isso tem que ser um psicanalista ou alguém que trabalha com essa parte. E, na verdade, não é bem assim. A nossa visão, ela abrange além do corpo físico. A gente vai olhar tudo. Porque, às vezes, um problema de um fígado, ou um problema de vesícula, ou, às vezes, até aquela dor de estômago que a gente acha uma coisa boba, ela pode estar trazendo um significado emocional. E quando a gente tem
bem trabalhado esse conceito da filosofia dos 5 elementos, a gente consegue entender. E a gente pode perguntar isso para o paciente também, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou te passando? Né? Se ele concorda, é porque faz sentido, então o tratamento fica mais tranquilo para ser trabalhado ali no momento. Tá? Então a acupuntura ela vai visar equilibrar, é sempre um equilíbrio. Toda perturbação externa ela vai gerar uma perturbação interna, seja dentro de um isolamento social, seja com qualquer doença, mesmo que seja o Covid, né? Inclusive eu estudei um pouquinho desse assunto para trazer na live para vocês, porque algumas pessoas tem esse preconceito em relação à China, porque de lá que surgiu tudo, que acarretou tudo, mas a gente sempre exterioriza em algum problema de fora, né? E a gente não para pensar que lá eles não têm só o trabalho medicamentoso, né? Eu já encontrei notícias que falam que a acupuntura, que a medicina tradicional chinesa, que as modalidades terapêuticas da medicina tradicional chinesa fizeram com que esses casos graves de Covid, eles se curassem mais rápido, né? Então, às vezes, casos superficiais foram curados, foram equilibrados, vamos falar assim, porque é tudo equilíbrio, eu vou estar trabalhando o que está desequilibrado. Então, se o Covid vai lá e traz um sintoma respiratório, ele pode vir, conforme o agravamento, atingir fígado, atingir rins, pode atingir mais profundamente os pulmões, então o que emocionalmente isso vai trazer também para o paciente, né? E a gente vai, lógico, entrar tudo de forma integrativa. Entra a medicação dos médicos, entra o tratamento com a acupuntura, com a medicina tradicional chinesa e com outras terapias complementares. Dentro dessas terapias complementares, eu posso estar indicando uma atividade física, eu posso estar passando uma recomendação para o meu paciente, eu posso estar indicando uma meditação, eu posso estar indicando até mesmo um yoga ou qualquer outra atividade que faça com que aquele tipo de pessoa com aquela personalidade específica fique mais equilibrada. Então, se eu tenho maior equilíbrio, dificilmente uma doença de fora pode vir atingir. Às vezes eu posso estar manifestando a doença, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as formas de contágio, mas eu posso estar manifestando a doença e ela gera, às vezes, uma dor de cabeça. Quantas notícias a gente já viu aí, né? Eu vi uma vez, de diferentes formas, né? Uma vez eu achei uma notícia, Bruna, que falava de um professor de geografia, lá do Rio de Janeiro, que ele estava com uma dor de cabeça forte, uma sinusite forte, não tinha dor de garganta, não estava tendo dificuldade respiratória, não teve problema nenhum. Na hora que ele foi no médico, ele foi diagnosticado com Covid. Nossa. Entende? Sim. Então, assim, às vezes quando o nosso corpo está preparado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, dificilmente alguma doença chega a atingir o nosso corpo. Ou então ela se manifesta rápido e some rápido. Então, é legal que dentro da filosofia oriental, da medicina tradicional chinesa, a gente olha muito além. É muito complexo. Eu acho que daria 2 lives para explicar como que a acupuntura e como que a modalidade da moxa-terapia ela poderia influenciar no nosso cotidiano, porque ela já influencia desde 1900 bolinha aí, né? E agora com a portaria 971, que ela foi aprovada em 2006, que traz as práticas integrativas e complementares dentro do SUS, as pessoas têm um maior contato. Então, tudo isso está fazendo com que as pessoas procurem tratamentos que vão além do corpo, além do problema, além da queixa. Que atua também na causa, né? Que os sintomas são os obstáculos que vão saindo, mas a causa é o que está gerando, né? Exatamente. Quando a gente trabalha com medicina tradicional chinesa, se o paciente chega para a gente com já um sintoma profundo de uma doença, o corpo entrou em desgaste energético e físico que levou àquela doença. Então, a acupuntura, ela não só se limita a fazer uma sessão, nossa, eu estou melhor e pronto, acabou, posso continuar minha vida. Legal, bacana esses pacientes que se recuperam rápido,
mas a gente indica, vamos estar aprimorando o seu corpo além, para você estar compreendendo essa doença além, e eu trabalho isso também junto com as minhas terapias, né, para ir além, né, então é como se fosse um trabalho, vou jogar assim, o termo, né, é como se fosse um tratamento de uma doença sistêmica, mais um coaching, né? Vamos falar assim, para aprimoramento das emoções de cada paciente. Então, a modificação não é só física, ela vai muito além. Ela vai além das emoções, além das decisões que eu tomo, além do que eu faço no meu trabalho, de como eu convivo com a minha família. Então, tudo vai dando um encaixe, vai melhorando isso cada vez mais. Com certeza. Felipe, a gente já está nos nossos 15 minutinhos ali. Tinha uma pergunta sobre a mochoterapia, se ela é utilizada para diminuir cólica menstrual. Ela pode ser utilizada sim, tá? Principalmente, ela, inclusive, a Artemisia vulgaris, que ela é a planta, a erva que a gente utiliza na hora da técnica da mochoterapia. O que é a mochoterapia? Ela é chamada também de OQU, né? Que é as terapias de calor. As terapias de calor abrangem todas as terapias de calor. Quais que eles mais utilizam? A mochoterapia com a utilização da Artemisia vulgaris. A Artemisia vulgaris, ela tem propriedades que é inclusive para o feminino, né? Para cólicas, para menstruação, para perda excessiva de sangue, até para TPM, até para distúrbios energéticos do fígado, para estômago. Então, ela entra como uma terapia de calor. Onde tiver indeficiência, vamos pensar assim, para o público feminino, que durante o período menstrual há uma perda de sangue, então quem vai sentir isso é o fígado, tá? Ele é o governador do sangue na medicina tradicional chinesa, tá? E é o governador das emoções também. Então, parem e observem vocês como que vocês estão na fase de TPM. É tudo muito intenso, é tudo muito forte. Então, eu posso dizer, na minha visão de trabalho, que o fígado e a vesícula biliar, principalmente para as mulheres, o fígado estão para as mulheres, assim como os rins estão para os homens. Então, os homens deveriam cuidar muito bem dos rins, porque excesso de energia vital, fora as crenças que nós somos colocados dentro da nossa sociedade, de muito trabalho, de não descansar, de achar que está fazendo pouco serviço, então a gente se cansa muito, né? E dentro do masculino, da visão da masculinidade, né? A gente bebe uma cerveja, a gente só gasta energia. Então a gente teria que cuidar bem dos rins, vamos falar assim. E para as mulheres, por conta desses períodos menstruais, observar situações de estresse, de raiva, de emoções profundas que estão pegando em cada fase de TPM, em cada fase que ocorre os períodos menstruais, né? Então a mochoterapia, ela entra como um tratamento para devolver energia através do calor com a queima da Artemisia vulgaris. Certo. Tá bom? Eu espero que tenha respondido. Acredito que sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, nós estamos caminhando para os últimos minutos, infelizmente. Então, fiquem à vontade para mandarem aqui, tanto quanto a acupuntura, né, quanto a mochoterapia. E, Felipe, as perguntas que nós recebemos durante a semana, todas já foram respondidas também, tanto quanto a mocha quanto da acupuntura. Fico feliz. Foi muito produtiva essa live, ó. As pessoas estão dando comentários positivos também. Foi excelente, que estão amando. Que bom, pessoal, gratidão aí. Espero ter ajudado, contribuído com essa live. E gratidão, Bruna, também, por ter dado espaço, oportunidade para eu estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento, né? Então, é muito bom, né, a gente poder trocar esse tipo de informação nesse momento que a gente está buscando recursos, né, para a gente se ajudar mesmo, né, além do corpo. Como que eu posso ficar menos ansioso durante essa questão de isolamento social? Como que eu posso cuidar do meu corpo, que não seja com medicação, que não seja somente
uma atividade física, como que eu posso somar a esse cuidar, né? Então, gratidão por estar transmitindo esse conhecimento aí, pelo convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Felipe. Muito obrigada por você estar compartilhando isso com outras pessoas. Acredito que seja um caminho para nós conseguirmos aliviar um pouco esse processo tão difícil que está sendo, acho que para todos nós, quanto à pandemia. Então, falar sobre essas práticas integrativas, trazer esse conhecimento, como você disse, né? Poucas pessoas sabem que elas são oferecidas no SUS, porque Sim. Isso é importante, né? Nós estamos divulgando que existem muitas práticas, elas são oferecidas, e acho que isso pode amenizar um pouco essa fase tão complicada que nós estamos vivendo, né? Com certeza. E, por incrível que pareça, pessoal, existem várias práticas integrativas e complementares que é de baixo recurso, Sim. né? Não só a acupuntura e não só limitado à moxa ou à ventosa ou qualquer trabalho da medicina tradicional chinesa, mas essas terapias orientais, elas são de fácil acesso hoje em dia. Então, o mundo está crescendo, o mundo está atualizando, né? Sim. E às vezes a gente falta a informação. Hoje em dia, informação, conhecimento vale muito mais que o dinheiro, né? Então, é um investimento em saúde que vai além do longo prazo. Inclusive, os orientais falam isso, que um dos 3 tesouros que a gente tem da nossa vida, um deles é a saúde, né? A integridade da saúde, como a gente cuida de nós, né? O amor próprio, como que eu olho para o meu corpo e como que eu posso estar me cuidando melhor para isso exteriorizar no meu externo. Então, a forma como eu cuido do meu corpo, essa visão, ela se manifesta, seja no trabalho, seja na família, seja em relações, né? Seja numa busca de conhecimento, no que a gente está cultivando e buscando, né? Se eu estou muito preocupado, aí eu vou lá para aquelas notícias mais negativas e fico trazendo mais preocupação, né? Sim. Então, essas terapias, elas não só existem simplesmente para resolver o problema, mas para modificar a nossa mente, para a gente modificar os nossos pensamentos, a forma como a gente olha além do corpo. Com certeza. E buscar esse equilíbrio, né, que você trouxe na live, em vários momentos. Exatamente. Pelo menos a gente tenta ser equilibrado, né, Bruna? Até nós que somos terapeutas, aquela história, né? O santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, eu gostaria de ter um acupunturista para cuidar de mim, alguém que conversasse comigo, né? Sim. Porque o terapeuta, ele, muitas das vezes, precisa de alguém externo para estar cuidando dele também. E a gente também é desafiado na sociedade por isso, né? Sim. Como que um terapeuta holístico pode ser desequilibrado e tratar pessoas, né? Então, realmente a gente ser mestre de si mesmo, a gente ter a conduta e a responsabilidade de se cuidar primeiramente, já que eu sou um terapeuta holístico, para eu estar oferecendo saúde para outras pessoas. Com certeza, Felipe. O pessoal continua mandando bastante mensagens positivas. A professora Heloísa disse que gostaria de outra live. Estão agradecendo, parabenizando. Ótima live. E as pessoas disseram que você respondeu as perguntas, né, de quem perguntou. Muito obrigada. E se tiver outra live, a gente faz, né, Bruna? Com certeza. Com certeza. Se você quiser, eu estou disponível. Com certeza, vamos combinar sim. É muito importante, né, esse movimento que a gente está construindo. Com certeza. Com certeza. E, Felipe, queria então te agradecer mais uma vez, agradecer por ter aceito o convite. Bruna. Quero agradecer a professora Heloísa, que está aqui presente, que também abraçou a ideia desse projeto. Gratidão, Heloísa. Comentário aqui que o terapeuta precisa também de uma higienização mental e espiritual. Com certeza, né, gente. 24 horas de preferência, né? Somos seres humanos também, a gente é falho, a gente tem as nossas falhas, tanto como terapeutas, como ser humanos mesmo, né? Então, esse equilíbrio não é só para o terapeuta, mas para todas as pessoas, né? Então, eu aprendo muito com cada pergunta, com cada atendimento. Para mim, todas as pessoas que eu peguei até hoje, Bruna, dentro de um atendimento, trouxeram lições importantíssimas para eu me desenvolver como ser humano, para ser mais empático,
com as outras pessoas, né? Então não é porque a gente é terapeuta holístico que a gente tem que falar Om Namastê, sou luz, estou vibrando luz. Não, a gente tem as nossas sombras, nós temos os nossos momentos de desequilíbrio, de estresse, de ansiedade, de desestímulo, e tá tudo certo. O próprio atendimento, às vezes, nos ensina a como a gente poderia olhar. Às vezes eu tô num dia muito estressante, muito cansativo, e eu pego um paciente que ele tá alto astral, que ele tá ótimo, e aquele alto astral me modifica, né? Às vezes eu estou positive vibes, estou ótimo, né? Visualmente falando, emocionalmente falando, e às vezes eu encontro uma pessoa que está lá naquele poço profundo, e aí isso pede para que o paciente, aliás, perdão, o terapeuta vá lá naquele poço e busque aquele paciente de volta, né? Então, assim, quando estava respondendo aquela pergunta sobre a visão ocidental e a visão oriental, é isso. Resumindo, é isso, né? A ocidental, se você chegasse para dentro de um atendimento médico, não desmerecendo os médicos, mas é porque é engessado, é padrão, né? A gente vê muito o padrão ainda sendo regrado e vence a consciência para despertar esse olhar além, né? Então é como se eu chegasse dentro de uma terapia e eu vou lá, falo, sabendo que eu tô com um monte de queixa emocional e ele vai me dar um antitérmico, ele vai me dar um anti-inflamatório, ele vai me dar aquele remédio específico e eu vou embora para minha casa. Então é despertar esse olhar além da consciência, né? De não só resolver o que está como doença, mas olhar além da doença mesmo. Com certeza. Comentário aqui, se estamos aqui encarnados é porque ainda estamos no caminho em busca da evolução, divisão e compartilhamento de energia para sempre equilibrar. Com certeza. Sim, é o caminho energético. Então, dentro desse caminho energético, a gente se depara com situações muito yang e muito yin. Situações muito positivas, e a gente tem a mania como sociedade de estar sempre se sentindo, querendo estar no positivo, mas que eu preciso aceitar os meus momentos negativos, porque como eu descobriria como são os momentos positivos se não fossem pelos negativos, né? Então, essa visão oriental traz o equilíbrio de tudo mesmo. Então, é como se a gente conversasse nessa visão holística com crianças, vamos falar assim, porque a gente não entende, porque a gente viveu uma vida desde a infância que a gente não teve contato com isso, né? Então, isso tá se reverberando no cotidiano, né? Que é o assunto principal dessa live. Então, a gente está olhando além, muito que o corpo. Com certeza. Felipe, então, muito obrigada. Acho que já está aparecendo aqui para mim que já vai encerrar. Então, eu vou encerrar para não perder a live. Vai ficar gravada aqui no Instagram. E gostaria de deixar o convite para todos vocês que nos assistiram hoje, para assistir semana que vem, que o tema será Reiki. A Núbia vai estar aqui conosco. Legal. Então, eu conto que vocês continuem participando, que esse momento foi feito para todos nós, conhecermos juntos e aprendermos juntos. Boa noite para todo mundo. Ótimo, um assunto muito bacana, gente. Vão mesmo. Reiki não é só falar sobre a técnica Reiki, mas é olhar o que o Reiki traz também para a gente como evolução, como crescimento espiritual. Com certeza. Muito obrigado, Felipe. Boa noite. Gratidão, bom descanso. Bruna. Gratidão. Boa noite, bom descanso para você e para as pessoas que assistiram. Gratidão. Exatamente. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Até mais.